Bem, gente, primeiramente quero pedir desculpa pra vocês, porque eu tô fanha, tá? Tô muito atacada de sinusite, achei até que não ia conseguir gravar vídeo pra vocês hoje, tá? E eu quero mostrar pra vocês hoje, gente, essa peça que tá virando uma febre aqui no ateliê, tá? Por isso que eu pus até aí no nosso título a peça que virou febre, tá? Virou realmente uma febre aqui no ateliê. E as mães estão pedindo para criança, para adolescente, professores, enfim, todo mundo pedindo essa peça, tá? E todo esse material que eu estou usando, gente, hoje, ó, esse plástico aqui, ó, colorido, plástico cristal, é lá da JJ Fivelas, tá? Ele é maravilhoso, ele é assim, fluorescente, tá? O meu vivo também que eu vou usar é lá da JJ. Esse zíper, gente, eu acho esse zíper lindo, tá? Que é o zíper também transparente, também vocês vão encontrar lá na JJ, tá? Então, pra gente tá fazendo aí peças em plástico, fica maravilhoso esse zíper, tá? Os cursores também da JJ e a minha tela vôlei é lá da Bentos Patchwork, tá? Que é o bolsinho interno que nós vamos fazer. Mas, gente, tá virando uma febre realmente essa peça, tá? Vocês vão amar fazer, porque ela é muito rápida, muito fácil de fazer, não fica cara, então vende-se muito, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão amar aí, tá? E tá sendo usado para estojo escolar, tá? Ele vai ficar num tamanho, esse tamanho aqui que eu tô fazendo, que é a medida que vocês têm aqui embaixo, gente. Ele vai ficar num tamanho grande, tá? Ele fica mais ou menos assim. Então, vocês vão vê-lo depois de pronto. Então, eu vou começar, gente, pelo meu bolsinho interno, tá? Então, deixa eu separar meu material aqui, pra eu poder começar pelo bolso, tá? Então, eu peguei um viés aqui, ó. Peguei um viés pink, porque depois, gente, quando a gente coloca, ó, o plástico por cima, tudo vai parecer da cor do plástico, tá, ó? Por incrível que pareça, né? Então, é assim que vai funcionar. Então, eu vou começar com o bolso. O meu bolso, eu cortei 22 por 18, tá? Um retângulo de 22 por 18. As medidas estão todas aqui embaixo, gente. Quem quiser fazer menor, vai fazer menor, né? Mas fica a critério, mas eu tenho certeza que vocês vão abafar aí, tá? Eu cortei aqui, e aqui, ó, a parte de cima, eu cortei com 7 centímetros. Isso, ó. 7 centímetros. Então, no sentido dos 25, né? 25 por 18, no sentido dos 25, eu cortei 7 centímetros, tá? E vou começar a aplicação do meu viés. Então, eu vou fazer um viezinho aqui. Eu vou passar esse viés aqui para depois a gente colocar o nosso zíper. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar o meu viés no meio aqui, ó. Assim, e vamos aplicar aqui, ó. Tanto de um lado, né, na parte maior que restou aqui do bolso, como na parte menor. Vamos fazer o viés para depois a gente fazer a aplicação do zíper, tá? Então, vamos lá. Ó, apliquei na parte maior e agora vamos aplicar de um lado na parte menor. Do mesmo jeito que nós fizemos com a parte maior. Continuamos aí, gente, ó, com a campanha do Pix de R$1, tá? Se todo mundo que assistiu o vídeo contribuir com R$1, nos ajuda bastante o canal, tá? Que a gente tem demorado aí para receber do YouTube, né? Então, isso ajuda aí, dá um incentivo para que a gente continue fazendo vídeo para vocês. Vocês veem, ó. Tô fazendo vídeo hoje dodói, gente, mas para não deixar vocês na mão, tá? Então, vamos lá. Então, se todo mundo contribuir com R$1, ajuda bastante o canal. Prontinho, gente, ó. Então, já apliquei aqui. Vou pegar o meu zíper agora. Deixa eu pegar meu zíper. Larguei meu rolo de zíper. Pera aí que eu já volto.
Ó, gente, eu compro esse zíper lá na JJ, assim, ó, por metro, tá? Então, ele vem por metro também, igual o outro zíper. Vou pegar meu zíper aqui, ó, e vou medir aqui. De um lado e de outro. Vou deixar um pedaço pra gente tá passando o cursor. Vou cortar aqui. E a aplicação dele, gente, é normal, como o outro zíper que a gente passa mesmo, tá? Então, eu vou vir com uma parte aqui, ó. E vou aplicar o meu zíper aqui. Então, apliquei aqui, vou vir com a outra parte, alinhamos bem certinho lá em cima, ó. Para o nosso bolso não ficar torto e vamos pregar na parte de cima. Então, aqui, já fiz a parte do bolso. Vamos passar o cursor. Pronto, já deixo ele no meio aqui, já vou refilar o excedente aqui e meu bolso já está pronto, tá? Vou pegar a minha parte do corpo agora, do espelho aqui. Esse é meu espelho, tá? Então, eu cortei 25 por 18 de altura, tá? E simplesmente arredondei os cantinhos. Gente, a parte da lateral eu vou deixar a medida aqui pra vocês, tá? Aí a medida, tá? Mas não se esqueçam, se vocês forem fazer maior ou menor, sempre que for fazer essa medida, é sempre com a fita métrica em pezinha, tá? Pra poder dar certo. Agora eu vou vir aqui, vou clipar o meu bolso, ó. Opa, deixa eu abrir minha latinha aqui. Ela tá tão velhinha que ela tá enferrujada. E aí, se eu fecho ela com força, pra eu abrir uma meleca. Opa, abri. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou colocar o meu bolso bem certinho aqui. Vou clipar a minha peça. Ó. E eu vou pregar esse bolso todinho aqui, gente. Então, nós vamos pregar na parte do espelho o meu bolso. Pra depois a gente passar ao vivo, fazer todo o restante que tem que fazer, tá? Então, ó. Prendi aqui. Ó. Então, meu bolso ficou dessa forma aqui. E agora eu vou passar uma costurinha de segurança prendendo toda essa tela e aí a gente refila o bolso, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Pronto, então já prendi todinho e olha aqui o que eu disse pra vocês. A minha tela vôlei é branca, mas nessa parte aqui, olha como é que ela fica, tá vendo? Ele fica todo transparente, né? Então vai ficar dessa forma aqui. E agora nós vamos refilar. Eu vou refilar e volto já trocando o meu calcador pelo calcador de vivo, porque a gente vai começar a aplicação do vivo. Bem, gente, então, como eu disse, ó, eu já refilei, tá? Tá todinha refilado o meu espelho aqui. Eu tenho os dois espelhinhos aqui, tá? Já troquei meu calcador pelo calcador de vivo, tá? Já tenho os dois terminais aqui. E nós temos que observar aqui, gente, o seguinte, ó. O meu bolso, ó, ele é assim. Então, quando eu abrir a minha peça, ele vai ficar dessa forma aqui. Então, essa parte menor do zíper, ela vai fechar pra cá. Então, eu quero que a finalização do meu vivo fique nas costas da minha peça. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou achar o meio aqui, ó. Vou fazer um piquezinho aqui e vou colocar a minha parte plástica, ó, bem aqui. Vou pegar o meu vivo agora, eu tô usando o vivo rosa também, vocês podem estar usando o vivo de qualquer cor, tá? Aí tem a pergunta,
Denise, eu preciso colocar vivo nessa peça? Gente, é o seguinte, esse plástico é um plástico um pouquinho mais grosso, acho que ele é gramatura 30, se não me engano, de 30 a 40 mais ou menos, tá? Se a gente não colocar o vivo, ele vai ficar legal? Vai, só que o vivo, ele dá estrutura na peça. Como essa peça não tem forro, porque ela é toda transparente, é assim que a molecada tá amando, tá? Então, o ideal é que vocês usem o vivo. Mas se não quiser usar, vocês vão conseguir fazer a peça do mesmo jeito, sem aplicação do vivo. Mas eu vou mostrar com a aplicação do vivo, tá? E prestando bem atenção a esse detalhe que eu digo, ó. A minha peça vai abrir assim, então a finalização tem que estar aqui nas costas. Então, eu vou começar a aplicação do meu vivo aqui, ó. Vou colocar ele aqui e vou começar a aplicação do meu vivo. E o vivo, gente, é simples. Não tem que puxar, não tem que forçar, é só ir colocando e ir virando ele. Naturalmente, ele vai virando na sua peça, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ó, quando eu digo pra vocês, é só apoiar, é ir apoiando, ó, como eu estou colocando aqui, ó. A gente apoia, só vai jogando ele automaticamente vai se encaixando na peça, gente, ó. Não tem segredo, não tem necessidade de puxar. O vivo é super fácil de colocar, ó. Ele é um material super maleável. Então, a gente só vai encaixando, ó. Quem tiver uma curvatura muito maior, aí às vezes a gente tem que dar uns piquezinhos no vivo. Mas normalmente não tem necessidade se a gente for distribuindo ele assim, ó. Como eu estou distribuindo aqui, ó. Ele vai se encaixando perfeitamente bem na peça, ó. Quando chegamos aqui na emenda, ó, a gente corta ele rente. Aqui. E continuamos costurando, jogamos o plástico de finalização em cima para dar o acabamento do nosso vivo, ó. Pronto. Cortamos o excesso aqui. E ele fica dessa forma aqui, ó, tá? Agora, eu vou repetir o mesmo processo, gente, do lado de cá, tá? Não vou mostrar, porque já mostrei um. E aí, pro nosso vídeo não ficar muito longo e pra vocês verem que é uma peça rápida de fazer, tá? Então, eu vou fazer o mesmo processo. Vou achar o meio, vou aplicar o meu vivo e volto pra gente fazer as laterais. Muito bem, gente, ó. Então, eu fiz, apliquei o vivo nos dois espelhos do meu estojo, tá? Então, tá aqui. Vamos reservar isso aqui. E vamos passar para a parte do zíper, tá? Essa aqui é a guia do zíper. Então, eu vou vir com o meu zíper aqui. Vou pôr direito com direito aqui. Como ele é plástico, gente, olha o que eu vou fazer. Eu vou clipar, porque tá plástico com plástico, ó. O dentinho do zíper virado para dentro. Vou clipar pra gente poder tá pregando o zíper. Eu tô deixando sobrar ponta dos dois lados, porque nós vamos usar dois cursores, né? Então, eu vou passar aqui, ó. Vou clipar pra ele não ficar escorregando. Eu estou usando o meu pezinho de teflon, eu tô até com o meu pé de vivo aqui. Agora, eu vou tirar pra usar o meu pezinho de teflon normal. Tá? Depois nós vamos ter que voltar a usar o calcador de vivo pra gente poder unir a peça. Pronto, já tô com o meu calcador de teflon, porque é plástico com plástico, né? E vamos costurar meu zíper, ó. Bem próximo da cremalheira.
a gente prega. Pronto. Agora, eu vou vir aqui, vou jogar pra baixo aqui, ó. A gente vai vincar aqui, ó. Que é plástico também pra gente estar rebatendo o nosso zíper, ó. Tá? Então, aqui, ó, a gente joga a costura bem juntinha aqui, ó. E é só, ó, gente, vai vincando com o próprio dedo, ó. O plástico vinca todinho, ó. Vamos vincar. Vai puxando a costura e vamos rebater esse zíper aqui, ó. Pronto, então ficou assim a guia do meu zíper, tá? Vou passar os dois cursores. Vou passar um cursor daqui pra lá e outro de lá pra cá. Eu vou passar os cursores e volto pra gente então distribuir, tá? Pra ver se vai casar direitinho aquele velho truque. Eu já dei esse truque aqui. As minhas laterais, o meu fole com as minhas laterais costumam bater exatos, tá? Mas eu vou ensinar de novo um truque para que vocês meçam, para que não dê errado essa distribuição do fole, ok? Pronto, gente, ó. Então, eu já passei os dois cursores aqui, certo? Então, eu já vou vir aqui, ó, aqui no final, e já vou refilar o meu zíper. Já vou selar aqui. E do outro lado, a mesma coisa, ó. E vou selar aqui. Pronto. Então, a minha guia do zíper está pronta, tá? Vou pegar as minhas duas partes do plástico agora e vou colocar aqui, ó. Vou sobrepor aqui, ó. Um pra cá e o outro pra cá, ó. Dessa forma aqui, ó. Vou fazer um sanduíche do meu zíper, ó. Vou pôr uma parte em cima e a outra parte embaixo. Bem alinhado com o meu zíper lá em cima. Aqui, ó. E vou passar uma costura unindo todo mundo junto aqui, ó. Quem não tiver segurança de fazer tudo junto, gente, faz primeiro ó. Prende primeiro a parte de cima, ó. Pezinho de máquina. Pronto. Pega a outra parte, põe embaixo. Alinha. Alinha e passa a costura de novo, de preferência no mesmo lugar que foi feito a outra. Pronto, ó, então ficou dessa forma aqui. Vou puxar pra cá as duas partes, ó. Vou alinhar e vou rebater a costura aqui, ó. Pronto, então ficou dessa maneira aqui, certo? O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou alinhar, ó, porque eu cortei essa parte aqui, que é a parte do fundo do meu estojo, eu cortei um pouquinho maior, né? Então, eu venho aqui com a minha tesoura agora, ó, e alinho, ó. Vou cortar, tá cerca de meio centímetro maior. Deixa eu só ir ajeitando o meu plástico aqui, ó. Vai ajeitando o plástico, gente, pra não ficar torto, ó. Tá? Ó, alinhei aqui. Meu, ainda ficou rebarbinha. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Pra não correr risco de ficar torto, gente, alinha. Põe um clipezinho ali, ó. E alinha, faz bem, ó. Tira bem a rebarbinha, né? A gente chama de rebarbinha. Eu chamo de rebarbinha, não sei como é que vocês chamam aí. Ó, o que sobra. Pronto, ó. Então, ficou da mesma largura da minha guia do zíper, tá? O que eu vou fazer agora, gente? Pra ver se o meu fole está batendo, tá? Então, eu vou vir aqui agora, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Aleatório, não precisa ser uma coisa, juntando os dois, o lado certo, o meio, não precisa de nada disso. Nós só vamos medir. Então, a gente vem aqui, ó, e vamos medir assim, ó. A gente vem com o plástico, ó, aqui, na volta toda, ó.
O meu fole costuma bater, mas, né, vamos supor que a Denise fez o fole errado, né? Então, a gente tem que medir, ó. A gente faz isso aqui, contorna toda a volta, ó. Pra não correr o risco, gente, de fazer errado, tá? Depois tem que ficar desmanchando, ainda mais quando é plástico, né? Plástico marca na costura, né? Ó. Ó. Pra vocês verem como o meu fole bateu perfeito. Porque, ó. Como eu digo pra vocês, o meu fole costuma bater exato, tá? Ó. Aqui está o meu fole, ó. Tá? Ó o meu fole aqui. Então, ele passou aqui um pouquinho. Então, eu vou marcar ele aqui, ó. Ó. Eu vou marcar ele aqui, vou pegar uma canetinha, ó. Vou marcar aqui o meu fole, não esquecendo que eu vou costurar e depois rebater. Então, eu vou deixar 1 centímetro a mais aqui, ó, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, cerca de meio centímetro mais ou menos, que é o que sobrou. Deixa eu marcar aqui. Essa é a melhor forma do nosso fole dar certo, ó. Então, eu marquei aonde o meu fole bateu aqui, ó, tá? Pra na hora de eu costurar e ter que juntar essa peça, não vai dar problema. Então, eu venho aqui agora, solto todos os meus clipes, porque eu já conferi o meu fole, principalmente sendo plástico, gente. Isso é truque e é em qualquer peça que vocês forem fazer com fole, tá? Vocês podem estar fazendo dessa forma. Então, o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar o meu fole, ó. Já marquei aqui, vou colocar ele aqui. Vou pegar a outra parte. Primeiro eu vou costurar uma por ser plástico, gente. Aquele jeitão que eu falei pra vocês, ó. Vou costurar uma, porque depois a gente tem que vir com a outra parte aqui em cima. Assim, tá? Pra virar aquele sanduichinho. Então, eu vou pegar aqui aonde eu marquei. Ó. Aonde eu marquei. E vou costurar, ó. Deixar ele bem em cima e vou costurar a linha direitinho. Pronto. Vou pegar a outra parte agora, ó. E vou jogar aqui em cima. E vamos costurar. Pronto. Agora, eu vou desvirar aqui, ó, pra poder rebater o meu folezinho, ó. Ó. Só que antes, eu já venho e já refilo aqui o excedente, ó. Vamos refilar o excedente aqui. Vou queimar de novo o meu zíper, ó. Né? Que a gente tá trabalhando com plástico, não temos forro, né? Pronto. Vamos jogar aqui e vou rebater aqui em cima da costura, ó. Pronto. E o meu ainda ficou uma rebarbinha. Ficou uma pouquinha coisa de uma rebarba aqui, ó. Então, eu já venho aqui, ó, e já acerto. Pronto. Então, o meu fole tá pronto. Prontinho o meu folezinho, certo? Agora sim eu vou fazer as marcações, né? Então, eu vou pegar aqui, vou marcar aqui, ó, costura com costura. Aqui. E vou dar um piquezinho aqui, ó. Um pique em cima e um pique embaixo. Pronto. Marquei o meio, tá? Aqui. Agora, eu vou vir aqui e vou dar um pique aqui, tá? Vou puxar os meus cursores pra cá, ó.
Porque eu vou marcar certinho. E esse zíper, gente, por ele ser plástico, eu posso dar o piquezinho também, ó. Porque aquele é de plástico. Essa é a vantagem de trabalhar com o zíper plástico, tá? Então, já fizemos os 4 cantos. Quem quiser fazer ainda assim, ó, marcar os 4 cantos mesmo, eu gosto quando eu tô trabalhando com plástico. Esse é mais truque, gente, ó. A gente dá os piques todos, os 4 cantos, ó, tá? Pronto, então eu fiz 1, 2, 3, 4 marcações, tá? Vou pegar o meu espelho, tá? Que é a parte de cima do meu espelho aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar os 4 cantos, ó. Vou fazer os 4 piques. Pique aqui. Fazer o pique do lado de lá, ó. Aqui, na realidade, já tem, né? Porque é onde a gente colocou a emendinha. Vou fazer assim, ó. Vamos fazer os 4 piques, porque aí ele casa perfeitamente. Ó. Então, eu fiz os 4 piques também. Como que nós vamos abrir? Nós vamos abrir a nossa peça pra cá, certo? Então, eu vou pegar isso aqui. Essa parte de trás vai ser colocada aqui. Então, pera lá. Vamos colocar direito com direito aqui, ó. E agora, eu vou distribuir todo o meu fole aqui, certo? Então, deixa eu pegar ele certo aqui. Isso. Então, eu vou pegar o meu fole aqui, direito com direito, ó. E vou casar os meus piques aqui, ó. O pique daqui, o pique daqui da frente. Opa, pera lá que tá errado, ó. Vamos observar, gente, ó. O meu zíper vai abrir aqui. Então, eu tenho que colocar o meu fole aqui, ó. Deixa eu pôr o meu fole pra dentro. Pera aí. Ó, essa observação, gente, tem que ter muito precisa, tá? Ó, vamos pegar a minha parte aqui e colocar aqui atrás, ó. Pegar essa parte da frente e colocar aqui na frente. Vou pegar a lateral colocar na lateral. Quando a gente faz a marcação dos 4 cantos, fica muito mais fácil a distribuição do fole, tá? Muito mais, ó. E aqui o outro canto. Então, olha só. Ele ficou ajeitadinho, tá? Então, nós vamos passar a costura agora, né? Pra deixar esse fole certinho, né? Passar toda a volta e depois nós vamos colocar a outra. O que que eu faço aqui? Como eu estou mexendo com plástico, eu vou fazer o quê? Eu vou prender os 4 cantos primeiro. Vai me facilitar na hora de distribuir meu fole. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o meu calcador de vivo, porque nós estamos trabalhando com vivo. Vou colocar aqui. Pronto. E vou prender primeiro as partes dos piques. Prendi aqui. Vou prender o outro canto. O outro aqui. E o outro aqui. O meu saiu do lugar. Pronto, ó. Preso assim, gente, fica tudo mais fácil, né? Então, agora eu venho aqui, ó. Só coloco os clipezinhos nos cantos, aonde a gente ainda não prendeu, ó.
E vamos passar a costura de fora a fora agora, prendendo de fora a fora toda a peça. Ó, olha que facilidade. Isso é truque, gente, ó. Olha a facilidade. Então, já prendi todinho. E agora, com o calcador de vivo, eu venho fechando toda a lateral. Então, vamos lá. Vou começar aqui por trás. Pronto, gente. Então, ó, já costurei. Tá aqui certinho, certo? Depois eu vou dar um outro truque pra gente poder desvirar, porque o plástico é mais duro, é mais firminho. E olha como a peça fica bem firme, tá? Por quê? Por conta do nosso vivo, tá? Então, ele fica bem estruturado. Vou pegar o outro espelho, tá aqui. Já fiz as 4 marcações, conforme nós fizemos na anterior, né? Vou pegar a parte do vivo que tem a emenda, vou jogar aqui pra trás, ó. Então, vamos colocar aqui. E vou fazer o mesmo processo que nós fizemos com o outro, ó. Pique com pique aqui, ó. Aqui na frente a mesma coisa. Nas laterais. Do mesmo jeito que nós fizemos no outro, gente, ó. A gente casa os 4 cantos, ó. Fazemos a costurinha de segurança e depois a gente só distribui. Então, eu vou fazer tudo isso aqui, vou unir toda essa parte. Bem, pessoal, e terminamos a nossa sensação do momento, ó. É o nosso estojo totalmente transparente. Gente, vocês não têm noção do tanto de pedidos que eu estou tendo para essa peça aqui, tá? Então, ela ficou assim, ó. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem o tamanho do espaço, ó. Então, aqui, ela fica com esse bolsinho aqui, ó, onde se coloca borracha, Rorex e tudo mais. E aqui todos os lápis e canetas, tá? E a criançada, a molecada, os jovens, de um modo geral, estão amando essas peças transparentes, gente. Então, lá na JJ Fivelas, vocês vão encontrar esses plásticos aqui, ó. Esse aqui furta-cor, esse é um pink, tá? Ele fica com bastante espaço, gente. Olha só, é uma peça super bacana, super versátil aí pra vocês. Como eu disse no começo do vídeo, né, nós estamos aí com a campanha do Pix de R$1, para quem puder ajudar o canal, quem assiste o vídeo, gosta do vídeo, né, faça aí um depósito no Pix, que está aqui abaixo do vídeo, que é o meu Pix pessoal, né, vocês podem estar doando aí R$1, gente, apenas R$1 vocês vão estar ajudando o nosso canal, ok? Então, peço perdão para vocês aí, pela minha voz, né, eu tô dodóizinha aí, mas fiz aqui o meu vídeo para vocês, tá? Queria fazer até uma peça um pouquinho mais elaborada, mas infelizmente, assim, tô muito cansada, né, e tal, tô tomando remédio, febre e tal, então hoje foi difícil até gravar, mas fiz questão de trazer essa sensação do momento, que é esse estojo aqui, ó, totalmente transparente, super bacana. Gente, mais um detalhe eu vou dar pra vocês aqui, tá? Quem não quiser passar o viés por dentro, tá, pro acabamento, pode também não passar, ele fica tão bom quanto, tá? Aqui, ó, essa peça, por exemplo, eu não passei o viés de gorgurão, não passei viés nenhum, tá? Porque eu achei que ele fica melhor sem o viés, tá bom? Mas quem quiser passar o viés, passe o viés aí. Mas ele fica super legal também, tá? Por isso que é uma peça super rápida e fácil de se fazer, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do projeto. Vou abri-lo aqui novamente. Me sigam nas demais redes sociais. Deixa eu abrir direitinho aqui, para vocês verem aí a peça totalmente pronta com esse bolso aqui e ele fechado, fica assim, com esse plástico lindo, transparente, né, aonde a pessoa vê tudo que tem dentro. E a moçada ama essa peça. Então, gente, até terça-feira que vem com um novo vídeo para vocês. Se Deus quiser, vamos fazer uma coisa aí talvez mais elaborada, né, que eu me recupere bem aí, né, e assim, nós vamos fazendo, vamos trabalhando conforme dá a nossa saúde aguenta aí, tá bom? Então, gente, não se esqueçam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, né? Estejam aí com a gente.
prestigiando o nosso trabalho. Eu agradeço demais a atenção de vocês, desculpem aí hoje o meu cansaço, né? Mas estamos aí trabalhando, se Deus quiser. Terça-feira teremos um novo vídeo para vocês. Então, até lá, eu aguardo vocês. Beijo!